Brasil no Mundo está de volta, hoje contando com a presença do professor Miguel Lago. Miguel, quero aproveitar o último comentário do Jamil sobre a China e queria explorar isso um pouco mais, porque nós vimos, claro, a China tem uma presença muito grande aqui na América Latina, Trump agora com essa postura, né, de querendo subordinação total do continente a ele, isso evidentemente cria tensões, incertezas, né? O que a gente pode esperar aí num futuro próximo, né, dessa zona de fricção, digamos assim, que é criada a partir dessa explicitação da política externa norte-americana? A China está muito presente na América do Sul, né? Tem pensar o Porto no Peru, Argentina, muitos investimentos chineses, bom, o Brasil também, mas está presente em uma série de países latino-americanos. E está presente através de contratos, de propriedade, Então, como é que vai se operacionalizar essa interdição manifesta no documento? Me parece um pouco complicado para os americanos, né? Porque envolveria, como o próprio Jamil já mencionou, rupturas de contrato, provavelmente. Então, acho que será uma questão que não será fácil para a gente, mas também tampouco acho que será fácil uma operacionalização desse documento no que tange a questão chinesa, especificamente. É porque fica uma situação complicada, né? Duas potências enfrentando tensões desse nível, né? E os países aqui, evidentemente, que por mais que tenham capacidade de articulação, né, mas ficam numa posição difícil quando duas placas tectônicas, Estados Unidos de um lado e China de outro, se movem. Sim. Então, isso cria, de fato, um cenário de incerteza para nós aqui. Sim. Né? Então, é uma situação, assim, o horizonte não é dos mais tranquilizadores para a gente. Não é dos mais tranquilizadores, mas, de novo, o Donald Trump tem demonstrado enorme apoio agora à nova primeira-ministra do Japão. O Japão continua importando petróleo russo. Né? A questão é que a gente tem visto dificuldade do Trump operacionalizar as suas promessas ou as suas declarações ameaçadoras em relação a outros países, por enquanto. Entendi. Jamil, eu estou falando aqui de tensões e de essa zona de atrito entre placas tectônicas, né? E é claro que a gente pensa também nos impactos militares que o documento deixa claros, né? Então, o que de importante o documento fala sobre esse aspecto militar? Porque, claro, dominação econômica vem junto, muitas vezes, com dominação militar. Exato, Cris. E, de fato, o documento ele é muito explícito, mais uma vez, em declarar a ambição americana na região, também no setor militar. E o trecho que trata disso, eu diria, raramente eu tenho visto um documento não secreto sendo tão, eu diria, explícito, acho que é a palavra mais óbvia para lidar com isso. E diz o seguinte, o texto: os Estados Unidos devem reconsiderar sua presença militar no hemisfério ocidental. E, para isso, 4 elementos devem ser considerados. Primeiro, um reajuste da nossa presença militar global para lidar com ameaças urgentes em nosso hemisfério. Ou seja, sair do mundo, ou pelo menos de zonas mais distantes, e focar justamente no nosso hemisfério, claro, não estamos falando da América Latina. Ponto número 2, uma presença mais adequada da Guarda Costeira e da Marinha para controlar as rotas marítimas, para impedir a imigração ilegal e outras imigrações indesejadas, reduzir o tráfico de pessoas e drogas, e aí um ponto fundamental, controlar as rotas de trânsito essenciais em caso de crise, ou seja, Canal do Panamá e outras rotas, claro, comerciais pela América Latina. E, por fim, estabelecer ou expandir o acesso a locais estrategicamente importantes. Eu acho que é muito evidente que nós estamos falando, sim, de uma presença militar ampliada dos Estados Unidos na América Latina. Bom, e claro, quando a gente fala disso, a gente não pode deixar de falar da Venezuela,
né, porque a máquina de guerra dos Estados Unidos está ali, né, no litoral venezuelano, praticamente já no litoral venezuelano, com todas as ameaças que a gente tem, inclusive comentado aqui, fechamento do espaço aéreo, quer dizer, os Estados Unidos dizendo que o espaço aéreo da Venezuela está fechado, dizendo que autorizou a CIA a fazer ações, enfim. Ian, como é que a gente, então, o que a gente pode esperar, né, em termos de agravamento das tensões na Venezuela e como é que as pessoas na Venezuela estão vivendo hoje diante dessa ameaça permanente de uma invasão, de uma ação militar que seja, de uma mudança de regime, seja lá qual for a consequência de toda essa tensão, né, que está ocorrendo na Venezuela? Cris, eu tenho falado com muita gente em Caracas nesses últimos dias. Eu já fui muitas vezes para Caracas e tenho muitos amigos lá. A maior parte deles saiu do país, mas ainda tem gente por lá. Eu conversava ontem com um motorista que trabalhou comigo nos últimos 10 anos, cruzou o país comigo, me levou para toda parte. E ele me dizia que a cidade está num clima de tranquilidade. As lojas estão abertas, o serviço de transporte está aberto, as pessoas estão fazendo compras, saindo, mas que tem uma tensão diferente no ar dessa vez, né? Todo mundo esperando que algo aconteça. Me lembra muito Kiev, 3 dias antes da invasão russa, onde você tinha festas, os bares estavam abertos, gente na rua, mas tinha aquela tensão, mas a vida seguia. Eu acho que Caracas está um pouco assim nesse momento, né? O temor dele, segundo ele, é o que vai acontecer depois, né? Ele não acredita que vai ter um bombardeio americano contra Caracas, ele acha que a maior parte das pessoas também não acredita muito nisso. Mas há um temor muito grande do que vai acontecer depois, de como as Forças Armadas, as milícias, as guerrilhas vão se posicionar uma eventual queda do regime de Maduro, né? Então, eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com isso, e eu perguntei a ele, as pessoas estão querendo sair do país? Ele falou, ainda não, mas se nada mudar, eu acho que mais gente vai sair, eu vou sair, porque há uma expectativa muito grande na Venezuela de que algo mude. Não importa se vai ser a Maria Corina que vai assumir o poder, ou se vai ser algum outro militar, mas eles acreditam que é preciso uma mudança no país agora, já. A situação está muito ruim há muito tempo, né? Apesar de mais estável agora, mas a vida está muito difícil, está tudo muito caro, está muito complicado para os venezuelanos. É uma situação que, enfim, o sentimento que eu vi é esse sentimento de pré-guerra, sabe? De pré-conflito, em que as pessoas seguem as suas vidas, mas com aquela tensão permanente no ar. A calmaria antes da tempestade, né? Eu queria trazer aqui para a nossa conversa uma questão relacionada à Venezuela, claro, que é o seguinte, a gente tem acompanhado um noticiário, né, que tem falado muito de conversa do Trump com o Maduro, né? Houve de fato a conversa, ambos já confirmaram e, enfim, segundo o que tem transpirado, digamos assim, né, das conversas, houve ali um ponto em que não houve o acordo, que o Maduro pede uma garantia, claro, de vida para ele, para a família, mas pediu garantias também para cerca de 100 pessoas do governo dele. Esse foi um ponto de atrito com o Trump. Trump não aceitou, né? Disse que daria garantia para ele e para a família, mas não para essas pessoas. O Maduro também, segundo essas informações, quer que sejam anuladas qualquer processo contra ele, qualquer sanção, etc., etc. Enfim, como eu disse, o presidente Lula também conversou com o presidente Trump sobre Venezuela. O que a gente pode esperar, não havendo uma invasão militar, né? Chegando-se a algum acordo para que haja uma mudança de regime sem uma invasão militar? O que é possível a gente esperar, enfim, dessas conversas? É possível chegar a uma solução desse tipo? Sai Maduro e faz-se uma mudança, enfim, é claro que uma mudança de regime sempre traz riscos. O próprio Ian aqui numa outra conversa nossa já mencionou o risco
de uma guerra civil, enfim. Qual é o cenário que vocês anteveem? E eu queria começar com você, Miguel. Acho que toda mudança de regime é sempre, né, é um salto no escuro, sobretudo quando é uma mudança de regime que não vem de dentro, necessariamente, né? Então, as condições nas quais vai se dar que vão determinar, e acho que é realmente preocupante o dia depois. Agora, me parece também muito pouco provável uma invasão americana, até por várias razões internas dos Estados Unidos, como eu já mencionei anteriormente. Então, você vê, por exemplo, o Tucker Carlson, que é dos grandes influenciadores da extrema-direita, grandes porta-vozes da extrema-direita, fazendo vídeos absolutamente contrários a qualquer intervenção militar ou mudança de regime na Venezuela, inclusive. E você vê que tem parte do movimento que está brigando com o Trump, né, o movimento MAGA, que é um movimento mais de base, mais popular, com capacidade de mobilização, muito refratário a essa, com preocupação, inclusive, de acontecer um pouco como aconteceu na Síria, né, de você ter uma crise migratória que acontece na sequência de qualquer tipo de intervenção militar, mesmo que não haja incursões terrestres especificamente. Então, eu de novo, acho que o Trump está testando as águas e eu ainda não vejo isso com tanta clareza, se ele vai ter condições internas, inclusive, de poder fazer isso. Ao mesmo tempo, ele precisa dar algum recado de força, né? Porque o Netanyahu não respeita o acordo de paz que ele tentou colocar, né? A Rússia e a Ucrânia não conseguem chegar a uma solução. Então, pelo menos no quintal dele, como ele está tratando a gente, talvez ele consiga se impor para o mundo. Então, é difícil dizer. Jamil, considerando isso, essas nuances que o professor traz aqui, né, esses conflitos internos, enfim, do trumpismo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem todo aquele aparato militar ali no litoral, o maior porta-aviões do mundo está ali. Enfim, o que esperar? São vários cenários possíveis, dependendo, como o professor falou, das circunstâncias. E o Ian tem toda a razão. Eu não conheço uma história de um regime autoritário ou de uma situação complicada que tenha sido resolvida simplesmente num acordo de paz, sem que isso não tenha passado, pelo menos, por algum período de muita turbulência. Então, é esse cenário que preocupa muita gente, tanto na América do Sul, como, claro, no próprio establishment americano. Porque, claro, se a promessa de campanha eleitoral era a deportação em massa, você vai fazer uma intervenção que vai gerar um fluxo migratório, obviamente você vai ter de lidar com uma situação muito desfavorável para o seu próprio discurso. Então, claro, isso é um elemento. Um outro elemento que o governo, e aí mais o governo brasileiro que tem essa preocupação, é de que você tem ali algum tipo de ponto focal de uma desestabilização maior na América Latina. E aí, claro, o próximo ponto sendo basicamente a Colômbia do lado, né? Um país já extremamente vulnerável, já com vários problemas internos que poderiam, obviamente, reaparecer de uma forma ainda mais dramática caso a Venezuela passe por um momento de caos. Um dos cenários, e aí que muita gente começou a tratar já, e você mesmo colocou, é uma espécie de resgate da família Maduro ou da família Maduro e outros líderes políticos venezuelanos, justamente para que se evite, talvez, um banho de sangue, etc. Aí são várias as hipóteses. O que nós sabemos é que o governo brasileiro, pelo menos, não ofereceu e não recebeu nenhum pedido de asilo, pelo menos por enquanto, né? Até fico imaginando, se Maduro tivesse de escolher um destino, será que seria mesmo o Brasil? Afinal de contas, vamos lembrar, o Brasil foi o país que bloqueou a entrada da Venezuela no BRICS. O Brasil não reconheceu e cobrou as atas da eleição presidencial. Ou seja, será que seria mesmo no Brasil? Num Brasil que nós sabemos vive, obviamente, uma situação interna de um profundo racha na sociedade em relação às várias forças políticas. Tudo isso em 2026, num ano eleitoral, seria extremamente complicado, né? Então, toda essa situação brasileira, eu diria,
na América Latina e com a Venezuela. Obviamente, aqui são cenários que eu estou trazendo, apenas cenários, mas eu, sinceramente, não acredito que seria, vamos dizer assim, a primeira opção de Nicolás Maduro. Agora, claro, se existir uma situação de um banho de sangue tremendo em Caracas e que algo precise ser feito para, talvez, retirar essa pressão, essa carnificina, aí, de repente, claro, o governo brasileiro poderia, de alguma forma, aparecer como um mediador, como uma oferta de asilo, mas eu duvido que isso seja a primeira opção, nem do Brasil e nem de Maduro. Faz sentido isso tudo que o Jamil está trazendo e considerando, em especial aqui no Brasil, claro, qualquer situação mais conturbada, enfim, na Venezuela tem um impacto migratório aqui, como na Colômbia, mas aqui também, né? Então, parece que, de fato, não seria a melhor opção. Me parece que o governo brasileiro, não seria de interesse do governo brasileiro, né, receber Nicolás Maduro num contexto como esse, né? Mas, enfim, poderia sim atuar como um mediador para encontrar alguma solução que evite, né, enfim, um banho de sangue, uma guerra civil, enfim, qualquer situação, né, com impactos muito mais danosos e duradouros aqui, tão perto de nós, né? Sim, Cris, e eu queria comentar algo que o Miguel falou, da falta de apoio político para uma invasão ou uma intervenção na Venezuela. Muita gente que apoia o Trump perdeu filhos, perdeu sobrinhos, primos, parentes nas guerras do Iraque e do Afeganistão, né? Nas grandes tragédias do Oriente Médio. Eu acho que é muito difícil, quase impossível que o Trump coloque tropas dentro da Venezuela por conta disso. O custo político seria muito, muito, muito grande. Agora, ele precisa dar uma resposta, porque ele está colocando 15 mil homens ali na região, o maior porta-aviões do mundo, uma série de equipamentos militares, e algo ele precisa ter, ele precisa ganhar. Me lembra muito quando o Assad ainda estava no poder, acho que em 2017 ou 2018, e houve um ataque químico em Idlib, e o Trump disse que o Assad havia cruzado a linha vermelha e que tudo ia mudar. Eu estava em Homs naquele dia, e ele fez um ataque aéreo contra uma base sem importância alguma. E saiu vitorioso. Não faça mais isso, porque senão a gente vai te destruir. Ele tem também essa característica, né, de mostrar os dentes, de gritar, latir, mas não morder com tanta força. Ele vai ter que ter alguma vitória nessa questão com a Venezuela. Eu não sei qual vitória vai ser essa, né? Se vai ser a saída do Maduro ou se vai ser um ataque que vai, sei lá, destruir parte ainda da estrutura da PDVSA, ou vai atacar alguns cartéis que operam lá dentro, não sei. Mas alguma coisa ele vai precisar tirar de lá, porque seria uma derrota muito grande, nada acontecer na Venezuela, né? E provavelmente a minha aposta é que, se houver de fato uma busca de asilo, o Maduro vai para a Rússia, sem dúvida, né? Cuba é muito perigoso para ele, eu acho que há pouco espaço no Brasil também para isso. Eu acho que, naturalmente, como a Rússia fez com Assad, ao abandoná-lo, abandona também Maduro, mas leva ele para casa para cuidar dele lá, sabe? Bom, a gente vai fazer mais uma pausa rápida e no próximo bloco voltamos com Brasil no Mundo.